Capítulo 33, exercício 2. Qual é a intensidade do campo magnético nos pontos enumerados de 2 a 4, na figura EX33.2? Suponha que os fios se sobreponham, guardando uma pequena distância entre si, e que os pontos de 1 até 4 estejam igualmente espaçados do fio. Bem, a ideia aqui é a gente comparar os campos magnéticos de acordo com os fios que estão colocados. O campo magnético no ponto 1 é dado, só não é dado a direção e sentido, porque claro, isso vai ter, só não é dado o sentido, porque claro, isso vai depender do sentido da corrente. Então, vamos supor que a corrente esteja nesse sentido. Então, se a corrente está nesse sentido, como é que ela percorre o fio? Ela vai percorrer perto da região 2 desta forma, vai dar a volta nesta curva, voltar para cá, depois volta de novo e passa outra vez perto do 2 no mesmo sentido. Então ele vai até o 3, a corrente está passando neste sentido, no fio de cima, depois faz a curva e volta no sentido contrário. No ponto 4, a corrente vai neste sentido e quando faz a curva volta no sentido contrário. E assim continua. Bom, é claro que toda essa análise depende do sentido da corrente, mas basicamente é a mesma. Isso se eu inverter a corrente, eu vou ter mesmo assim as duas correntes no mesmo sentido no ponto 2, as duas correntes indo em sentido contrário no ponto 3 e as duas correntes indo em sentido contrário no ponto 4, mesmo que a corrente esteja invertida. Bem, o que interessa aqui é que em todos os pontos é como se eu tivesse um campo gerado parecido, como se fosse um pedaço de fio gerando campo em cada ponto, ou algo como aproximadamente um fio infinito, ou algo assim. A ideia é que se todos os pontos estão à mesma distância do fio, significa que a influência da corrente é a mesma. Se no ponto 1 o campo é 20 militesla, certo? O que vai acontecer no ponto 2? No ponto 2, um campo vai ser gerado no mesmo sentido que no ponto 1, com a corrente de cima, depois ela volta, passa de novo perto do ponto 2 com o mesmo sentido. Quer dizer, eu vou ter uma sobreposição de dois campos. Dessa forma, o campo no ponto 2 vai ser 40 militesla. O dobro do campo do ponto 1. No ponto 3, a gente já tem a corrente indo num sentido, gerando campo num sentido, e depois a corrente invertida, gerando campo no sentido contrário. Então, nós vamos ter a soma de dois campos em sentido contrário no ponto 3. Consequentemente, o campo no ponto 3 vai ser 0. No ponto 4, como o ponto 4 está no meio entre as duas correntes que estão invertidas, a corrente da esquerda gera um campo para fora, a corrente da direita também gera um campo para fora. No caso do ponto 3, a corrente de cima gera um campo para fora, mas a corrente de baixo gera um campo na região 3 para dentro. Então eles somavam, dava 0. Mas aqui mesmo com as correntes invertidas, na parte central as duas correntes geram campo no mesmo sentido. Então, consequentemente, no ponto 4, o campo magnético também é de 40 militesla, do mesmo jeito que o ponto 2. Certo? O que importa aqui é você entender como é que são as somas dos campos magnéticos de cada ponto e comparando com o ponto 1. É isso.